Fala galera, mais um 11 contra 11 aqui no canal. E no vídeo de hoje, um duelo de dois dos maiores times da história do futebol. Dois times aí que marcaram época e que estarão aí para sempre na memória de quem ama o futebol, né? Então escolhi o Barcelona de 2011, de Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Daniel Alves, contra o Santos de Pelé, de 62, do primeiro título mundial do Santos. Que tinha ali o ataque de Mengalvio, Durval, Pepe, Pelé, Coutinho, o ataque ali famosíssimo, né? E eu escolhi essas duas temporadas em específico por julgar que seriam as melhores versões ali, tanto do Barcelona quanto do Santos. Tanto em termos individuais quanto coletivos de conquistas, enfim. E obviamente, nos embates aqui no mano a mano, vai ter o embate Messi contra Pelé, dos dois camisas 10. Então, vamos lá. E no gol, Vitor Valdez contra Gilmar dos Santos Neves. Aqui, essa disputa não dá nem para começar, né? Gilmar, Vitor Valdez, um goleiro ali que não entendo como é que esse cara jogou tanto tempo no Barcelona de titular. Para mim ali na seleção espanhola sempre foi muito, mas muito abaixo de Casillas. Para mim abaixo até que o próprio Pepe Reina. Enfim, para mim um goleiro fraco que não dava confiança assim, nada. Enfim, se o Barcelona tivesse um goleiro melhor, talvez tivesse sido mais vezes campeão do que com Vitor Valdez. E Gilmar dos Santos Neves, um dos maiores goleiros da história do futebol, talvez o maior goleiro da história do futebol brasileiro. E um cara que foi dominante em sua época, um cara que tinha ali como reservas Castilho, Manga, e não deu espaço para esses caras jogarem. Foi ali dominante no seu clube, na sua seleção, enfim. Aqui é o Gilmar por muito. Próximo duelo, na zaga, Mascherano contra Calvé. Mascherano, eu gostava do futebol de Mascherano, pra mim era um grande zagueiro. Um cara ali que tinha raça, mas que era técnico também, um zagueiro ali inteligente. Não era tão bom, muito por conta da altura, não era tão bom no jogo aéreo, né? Mas, enfim, por conta da altura. Mas não que isso seja desculpa, até porque você já viu vários zagueiros ali baixos, como por exemplo o Cannavaro, que no jogo aéreo era fortíssimo. O cara era extremamente dominante, então era um defeito, né, que ele tinha. Mas era um grande zagueiro. Contra Calvé, que ali fazia dupla com o Mauro Ramos, e que era o cara que fazia ali o trabalho sujo na defesa. O cara que não fosse um zagueiro técnico, mas que era o cara ali do jogo mais físico, do jogo mais viril. Enfim, nessa disputa aqui, eu fico com Mascherano. Próximo duelo, Piquet contra Mauro Ramos. Aqui, outro que eu achava um jogador fraquíssimo, Piquet, eu achava um zagueiro fraquíssimo. Era um cara que era alto e deixava os caras ganharem de cabeça dele, não era dominante ali. A única coisa que pelo menos era pra ele ser bom, que era no jogo aéreo. Nem isso ele era bom. Era um cara que ali desse tamanho e conseguia ser lento, conseguia ser um cara extremamente lento, não tinha força, não tinha... Tinha ali uma certa técnica, um certo posicionamento, mas assim, nem de longe algo que justifique o nome que esse cara tem. Esse cara ter sido titular da Espanha, titular do Barcelona. Tipo, meu Deus, cara, Piquet assim pra mim. Era um cara ali fraquíssimo. Outro que assim não passava confiança nenhuma. E comparar aqui Piquet com o Mauro Ramos aqui não dá nem pra... É quase um insulto. Que não precisa nem falar muita coisa. Que Mauro Ramos, o capitão de 62, o capitão do bicampeonato, inclusive naquela Copa do Mundo ele não seria o titular seria Bellingham, de novo. E aí, antes da Copa, ele chegou no técnico e falou, já fui reserva 2 vezes na Copa, em 54 e 58, e tá na minha vez de ser titular, se não me colocar de titular eu nem vou. Colocou o pau na mesa e falou, é assim essa porra aqui, é o jeito que vai ser. E aí Bellini viu aquilo ali e falou, porra não, o cara tá com vontade, o cara tá ali com gana, com sangue nos olhos de jogar, de ser campeão, né? E Bellini deu a vaga dele no time e a abraçadeira de capitão. Então, pra você ver, né, como às vezes na vida você ser ali mais... se impor mais, como você colhe os frutos, né? Enfim, próxima disputa. Na lateral direita, Daniel Alves contra Lima.
Lima era um jogador ali do Santos que era o coringa ali do time, né? Era um cara que era lateral direito, era um cara que podia jogar de zagueiro, era um cara que jogou de volante. Então, quando você vê Felipe Lan, quando você vê esses laterais de hoje fazendo várias funções, esses caras ficam ovulando como se isso não fosse comum na história do futebol. Como se vários e vários laterais não tivessem feito isso. Só que no futebol brasileiro, tu teve Lima que fez isso, Carlos Alberto Torres fez isso, Leandro fez isso, Júnior fez isso. Se for pra Europa, Paul Breitner fazia isso. Paul Breitner jogava de volante, jogava de lateral esquerdo, jogava de zagueiro. Então, tipo, enfim, é quase que uma ofensa quando esses caras querem colocar uma coisa e usar aquela linha de argumento, sendo que o cara fala, porra, velho, caralho, o que é que tem demais o cara fazer isso? Caralho, tantos caras que fizeram isso, cara, pelo amor de Deus. Enfim, voltando, era um excelente lateral, com muita força física, muita qualidade. Mas aqui não dá, aqui é Daniel Alves. O Daniel Alves, um cara que durante ali basicamente 10 anos foi o maior lateral direito do mundo. Ali pelo menos de 2011 a 2017 era indiscutível ele na posição, indiscutível. Um cara ali que tinha muita categoria, muita categoria. O cruzamento era um passe. Defensivamente era fraco, mas era um cara que jogava quase de ponta. Então o time contava ali com ele sempre estar ali na ponta e não tinha tanta força como um Cafu, por exemplo, para apoiar e voltar. Mas quando ele estava ali na defesa, ele nem era tão fraco. É porque ele nunca estava lá. Então por isso ele era um cara ali que comprometia na defesa. Mas quando ele jogava na defesa, ele desempenhava bem defensivamente. Diferente, por exemplo, de um Marcelo que nunca estava lá e quando estava lá era uma água. Era uma água, era uma água. Tipo, só para fazer aqui uma comparação com um cara que foi da época dele, né? Enfim, aqui é Daniel Alves. Próxima disputa. Laterais esquerdos, Abidal contra Dalmo. Abidal, que era um cara que usava a camisa 22, porque teve câncer 2 vezes e conseguiu vencer o câncer 2 vezes também. Dizem que comprou órgãos no mercado negro. Mas enfim, né, isso aí é outra discussão. Mas é a coisa mais interessante que você pode falar do futebol de Abidal. Aliás, de Abidal é isso aí. Era um lateral ali comum, um lateral que não tinha nada demais. Jogou ali na seleção francesa, jogou no Barcelona, mas que tinha um futebol ali burocrático. O cara ali que jogava quase que de zagueiro. Defensivamente era muito forte, mas no apoio já não era lá essas coisas. Um cara que lembrava muito ali o futebol de um Mendy, por exemplo, a característica de um Mendy. Um cara que não apoiava tão bem, mas que defensivamente ali não comprometia. Contra Dalmo, que era um lateral esquerdo destro, e jogava ali com o pé invertido. Começou inclusive jogando de zagueiro, não começou jogando na lateral. E é tido como o inventor da paradinha, que anos mais tarde foi imortalizada por Pelé, né? Inclusive ele bate de paradinha o pênalti do título contra o Milan na decisão do Mundial de 63. É ele quem bate o pênalti. Pelé não joga aquela partida. Quem ia bater o pênalti era Pepe. E aí ele falou, não, aí quem vai bater sou eu, tô confiante. E Pepe falou, não, então vai. Tá com confiança aí, então vai. Enfim, aqui nessa disputa é Dalmo. Indo aqui para o meio campo, mas antes... Para não perder um costume, outra dica de filme, e dessa vez um filme de Stanley Kubrick, 2001, Um Odisseia no Espaço. Meu filme preferido assim da minha vida, para mim o filme mais genial de todos os tempos. O filme mais espetacular, mais bem feito, mas tudo. A história, as cenas, enfim, tudo pra mim nesse filme é perfeito. Perfeito. Coloquei a sinopse. A história começa com uma tribo de macacos e você só precisa saber disso. Você não precisa ter spoiler, só assiste. Só assiste e depois você me fala. Meu irmão, genial. Enfim, voltando ao tema do vídeo. No meio campo, Sérgio Busquets contra Zito. O primeiro volante aí de cada um dos times. Sérgio Busquets, um volante que era ali um pouco lento por conta das características físicas dele. Não era um cara que era rápido, que ia conseguir ali disputar na velocidade com um cara ali que tivesse uma certa velocidade, mas que ganhava muito ali na inteligência, no posicionamento. Era um cara extremamente inteligente. Sérgio Busquets era foda. Aliás, né? Não parou de jogar. Mas que um cara ali que carregava o piano pro Barcelona, porque era um time que jogava ali com 3 atacantes, com Xavi e Iniesta ali,
E ele era um cara que tinha que correr ali e marcar sozinho, por todo mundo. Ficava ali se matando pelo time inteiro. E conseguia, cara, conseguia. Enfim, o cara ali podia até falar, Busquets era fraco defensivamente, mas não era. O cara não tinha quem ajudar ele ali. O cara marcava ali sozinho, sozinho, sozinho. Um jogador espetacular, espetacular, espetacular. Tecnicamente ali com a bola no pé, quase tão bom quanto Xavi e Iniesta. Enfim, fundamental ali para o funcionamento do Barcelona de 2011, de 2015, enfim, desse Barcelona dessa época. Contra Zito, que era um jogador que tecnicamente não era esse primor todo, era um primeiro volante ali físico que desarmava muito ali, que limpava a defesa para entregar a bola para os atacantes ali, para os caras que sabiam resolver, mas que tinha uma liderança absurda. A faixa de capitão do Santos tem até hoje um Z de Zito, em homenagem ali a ele, a liderança que ele tinha no Santos, a liderança que ele tinha na seleção brasileira também. Enfim, talvez na hora que o cara for olhar assim para a história como um todo, talvez seja até uma injustiça o voto que eu vou colocar aqui em Busquets. Talvez o cara considerando ali toda a história, tudo que representou Zito, os títulos que conquistou, a liderança que tinha em campo, a influência que tinha pro time, talvez seja uma disputa ali mais parelha. Talvez eu esteja cometendo aqui uma grande injustiça. Mas, para mim aqui, Busquets era mais jogador. Era mais jogador. Então, vamos lá. Próximo duelo. Xavi contra Mengalvio. Xavi, um cara ali que junto com o Iniesta era o cara que botava a bola no chão e botava os outros times na roda. O Barcelona botava os outros times na roda, na roda, na roda. Matava os caras ali no cansaço de os caras ter que ficar correndo atrás deles. A chave de ganhar desse Barcelona não era marcar Messi, era marcar Busquets, Xavi e Iniesta no mano a mano. Se esses três não jogassem, a bola não ia chegar em Messi. Não ia chegar redondinha para ele e o Barcelona não jogava, não jogava. Foi isso que o Bayern fez para conseguir meter aquele 7-0 no Barcelona, foi isso que o Chelsea fez para conseguir parar o Barcelona. Era isso que todo a Internacional, era isso que todo time tinha que fazer para parar esse Barcelona. Era pegar ali cada um no mano a mano, aqueles três caras no meio campo e não deixar jogar. Não deixar jogar. Mas enfim, falar é mais fácil do que fazer, né? Você tem um fôlego da desgraça, tem uma inteligência da desgraça, um vacilo e. Enfim, né? Mas um jogador ali que marcou uma era. Chave. Contra Mengalvio, que foi contratado pelo Santos para substituir ninguém mais, ninguém menos que Jair da Rosa Pinto. Então, tipo, a responsabilidade que o moleque teve ali, tipo, foi de fuder ali, né? Era também como Busquets, era um cara ali que era um falso lento, né? Um cara que tinha um jogo ali mais parecido. Tinha Lisito e tinha ele que tinha um jogo mais parecido com o Didi, por exemplo. Que era aquele meio campo que jogava ali de cabeça mais erguido, o cara ali que organizava o time, o cara ali mais elegante. E também até fisicamente, né? Parecia muito com o Didi, né? Um cara ali magro e alto, né? Um jogo ali mais clássico. E também era ali um volante, era mais volante do que chave, né? Era mais defensivo do que chave, mas não tinha a qualidade que chave tinha com a bola no pé, né? Então, enfim. Aqui é chave, não tem muito nem o que discutir. Iniesta contra Dorval. Aqui eu fiz a adaptação, né? O Santos jogava com dois pontas, um ponta direita que era Dorval, um ponta esquerda que era Pepe, um meio atacante que era Pelé, um centroavante que era Coutinho. Então coloquei aqui Dorval batendo com Iniesta, mas enfim, não tinha muito o que fazer, já que Messi bate ali com Pelé, né? E Davi Villa, obviamente, com Coutinho. Então, Iniesta contra Dorval. Aqui é Iniesta, né? Não tem muito o que falar. As coisas que eu falei de Xavi praticamente valem para Iniesta. Dois caras ali do estilo muito parecido. Xavi jogando ali um pouco mais recuado, Iniesta talvez mais meia atacante do que meia central ali como Xavi. Chegava mais para fazer gol, apesar de não ter tantos gols também na carreira. Mas tem mais gol decisivo, né, em momentos decisivos. Enfim, eu achava mais habilidoso do que Xavi. Aliás, sem dúvida nenhuma, era mais habilidoso, driblava mais do que Xavi. Enfim, mas no todo ali tinha a mesma importância, os dois ali pro time do Barcelona. Enfim, gênio. Tinha um domínio de bola escroto que não. Os caras não tomavam a bola de Iniesta. Não tomavam a bola de Iniesta, eu não sei o que esse cara fazia. Lembra muito, para falar de um jogador antigo, o estilo de jogo de Sandro Mazzola, da Itália. Vejam os jogos ali da Itália de 70 e vejam o domínio de bola daquele cara era filha da puta.
os caras não tomavam a bola dele. Ele podia errar o drible, ele podia chutar e errar, mas ele não perdia a bola. O cara não perdia a bola. Enfim, contra Dorval, que era o ponta direita do time do Santos. Enfim, mas não tem muito ali o que falar dele. Não era um cara tão goleador. Era um jogador ali técnico, mas que defendia mais da força. Enfim, não era um grande destaque desse time do Santos. É que é Iniesta, né? Não tem como. Indo aqui pro ataque. Pedro Rodrigues contra Pepe, o canhão da Vila. Pedro era um cara ali que encaixou nesse time do Barcelona, pro estilo ali que o time do Barcelona jogava. Ali encaixava com o estilo dele, né? Conseguiu jogar bem, fazia muito gol decisivo pro Barcelona. Fez gol inclusive na final da Liga dos Campeões de 2011. Mas que, cara, um jogador ali que tecnicamente é um jogador muito limitado. Muito limitado. Naquele jogo ali daria certo, mas em qualquer outro estilo de jogo, um cara que não tinha tanta velocidade, um cara que não era nem um craque com a bola no pé, que não tinha um chute espetacular. Tinha ali um bom passe, uma certa agilidade ali, uma certa inteligência, mas só. Nada mais que isso. Não tinha força. Enfim. Contra o canhão da Vila, né? O maior artilheiro da história do Santos, humano. Porque Pelé não conta. Pelé não é um ser humano. Aqui é Pepe, né? Não tem como. Aqui não tem nem muito o que falar. E o próximo duelo, Davi Villa contra Coutinho. Coloquei aqui os dois como os centroavantes do time, né? Coutinho, talvez o maior, tirando o Garrincha, o cara que mais se deu bem ali, de entrosamento com o Pelé, era um dos caras ali que se entendiam sem olhar. Era tipo, o cara tocava, o cara já devolvia do jeito que vinha, assim, numa simbiose, num entrosamento ali absurdo. Uma frieza monstruosa para fazer gol. Coutinho era um monstro ali, um monstro de atacante. Não conseguiu jogar na seleção brasileira, perdeu vaga ali em 2 Copas para Vavá, o que é um demérito muito grande, né? Porque, enfim, o apelido de Vavá era peito de aço, né? Eu nem entendo como é que Vavá conseguiu ser titular em 2 Copas do Mundo. Em 2 Copas do Mundo, numa geração ali de ouro do futebol brasileiro. Mas enfim, né? Vai entender. Mas se você for olhar o todo e considerar o que era o jogador Davi Villa, as conquistas que teve, o que foi ele para a história do futebol, a Copa do Mundo de 2010 que ele decidiu para a Espanha, fez todos os gols ali da Espanha, foi ele que fez. Aqui não tem como votar em outro que não seja Davi Villa, né? Aqui não tem como. E a última disputa, a discussão aí que muitos têm de quem é o maior jogador da história do futebol. E não me venham com essa porra de maior, melhor. Quando você fala de maior, você está falando de maior e melhor. É a mesma coisa. Não tem como só considerar os títulos, só considerar os feitos e desconsiderar a qualidade do cara. Você sempre considera um todo. De novo, você nunca vai ver alguém falando que Vavá foi um maior atacante do que Ronaldo Fenômeno. E se você for olhar o currículo de Vavá é maior que o de Ronaldo Fenômeno. O Vavá ganhou as 2 Copas que disputou, ele ganhou. Fez gol nas 2 finais que disputou. Tipo, se você for olhar pra essa coisa de maior, de grandeza, você teria que colocar ele na frente de Ronaldo Fenômeno. Tu vê alguém fazendo isso? Não, porque a pessoa vai considerar o todo. E quando você considerar o todo, você vai ver que o Ronaldo Fenômeno tinha muito mais qualidade que ele e que se torna uma comparação quase que ridícula. Então, não me venham com essa porra. Essa terminologia maior e melhor é uma frescura do caralho que inventaram no dia de hoje. Quem é o maior jogador da história? E quando você vai comparar jogadores de épocas tão diferentes, obviamente você tem que considerar o contexto. Você tem que considerar o contexto que Messi jogou com um gramado, que era um tapete, com câmera filmando o jogo e, por consequência, protegendo mais o atacante, com cartão amarelo e vermelho. É totalmente diferente um zagueiro jogar com cartão amarelo e ele jogar sem cartão. A marcação dele cai pela metade, porque ele não pode fazer outra falta dura, ele não pode parar um lance porque ele vai ser expulso. É outro futebol. Você comparar, por exemplo, só essa coisa de cartão amarelo e cartão vermelho, você comparar com a época de Pelé que não tinha. Tu imagina um zagueiro poder te bater, era um jogo muito mais violento, o zagueiro podia te bater. Além dele poder te bater, ele não ia ser expulso, ele podia te bater repetidas vezes e o cara ia literalmente para quebrar tua perna.
o cara ia literalmente para quebrar a tua perna. Isso aí era comum nessa época. Os caras dividiram uma bola e o cara se fraturar e acabar com a carreira do cara. Pelé teve uma dividida com um zagueiro do Cruzeiro, Procópio, que ele dividiu uma bola com Pelé e ele se aposentou do futebol. Ele estourou, se não me engano, todos os ligamentos do joelho. Todos. Nessa dividida com Pelé. E ele ficou durante muito tempo querendo se vingar de Pelé, falando que foi de propósito, isso e aquilo. E aí parece que depois de 10 anos, basicamente, uma coisa assim, uma história assim absurda de força de vontade. Absurda. Ele conseguiu voltar, conseguiu jogar contra Pelé. E até o dia anterior ele queria se vingar de Pelé. E aí no dia anterior ele desistiu. Mas ele ia quebrar a perna de Pelé, tipo, por vingança. Por conta desse lance. Mas tipo, pra você ver o quanto o jogo era brutal. Era outro esporte. Então, quando você vier falar aqui, mas Messi ia simplesmente se jogasse naquela época, ia sair driblando todo. Não, ele não ia, porque o futebol daquela época não permitia isso. Primeiro, que o campo não ia permitir a velocidade que o jogo tem hoje, a bola não ia permitir, a chuteira não ia permitir, os adversários não iam permitir. Nada disso. Você não pode simplesmente vomitar uma coisa sem considerar, tipo, cara, peraí, será? Será que ia ser só assim? Será mesmo? Enfim, vou analisar aqui alguns critérios só para explicar o meu voto. Quando você vai olhar ali só para a qualidade do jogador, ali só para o quesito técnico, tem alguma coisa que Messi faz hoje em dia que Pelé não fazia? Uma coisa. Não tem. Quando você vai olhar para as conquistas, só para o currículo ali, para os títulos que ganhou e que decidiu, ali as finais, o quanto foi importante pro título. Porra, Messi tem um currículo foda. Só que o currículo de Pelé, cara. O cara ganhou 3 Copas do Mundo em 4 que disputou. O cara em 4 Libertadores que disputou, ganhou 2. Em 2 Mundiais que disputou, ganhou os 2. Ganhou 10 Campeonato Paulista, que era um campeonato que tinha 38 rodadas. Não era um campeonato de 10 rodadas. Um campeonato que você tinha o Palmeiras da primeira academia. Você sabe quem era o Palmeiras da primeira academia? Da segunda academia do Palmeiras? Quem era o Corinthians, que tinha Rivelino, por exemplo. O São Paulo de Pedro Rocha, de Dario Pereira. A Portuguesa, que tinha um time fortíssimo. O Santos de Pelé também. O cara era um campeonato fortíssimo. Quando o nego fica falando, o 15 de Piracicaba era um time que... O 15 de Piracicaba era um time fortíssimo na época. O cara não pode simplesmente medir a coisa com a régua de hoje. Tu tem que entender o que era naquela época. Pelé foi 4 vezes campeão do Rio-São Paulo. Rio-São Paulo era um campeonato foda. Pelé foi 6 vezes campeão do Campeonato Brasileiro. Que tu não pode comparar com o Campeonato Brasileiro de hoje em dia. Era um Campeonato Brasileiro que tinha o Santos de Pelé, que tinha o Palmeiras de Ademir da Guia, que tinha o Botafogo, que era a base da seleção brasileira. Basicamente, todos os jogadores da seleção brasileira jogavam ali no Botafogo. Era Quarentinha, era Zagallo, era Garrincha, era Didi, era Nilton Santos, era a porra toda. Era o Cruzeiro de Tostão, de Dirceu Lopes, de Piazza, de... Caralho, se o cara for falar de todos os grandes times que jogavam contra o Santos de Pelé, cara, o cara passa o dia falando. O cara não pode simplesmente falar, mas 6 vezes campeão do Campeonato Brasileiro. Tu tem que entender o que era o campeonato, cara. Tu tem que entender o que era o campeonato. Tu tem que entender que era um futebol muito mais nivelado, que tu não pegava todos os jogadores do mundo, tu entuchava num time só. Então, quando o cara fala que ele ganhou 10 campeonatos paulistas, você tem que entender que era um campeonato que é uma conquista foda pra caralho. Então, pra mim, esse é o único critério que talvez chegue perto, que talvez ali dá pra comparar uma coisa com a outra. Messi tem Copa do Mundo, ganhou 2 Copa América, ganhou 4 Ligas dos Campeões, ganhou 10 campeonatos espanhóis. Tipo, é um currículo foda. Só que quando tu compara, por exemplo, 10 campeonatos espanhóis de hoje com 10 campeonatos paulistas da época, tu medir com a régua de hoje, tu fala, é uma comparação ridícula, o campeonato espanhol é muito mais forte. Não é. O campeonato paulista da época era 1 milhão de vezes mais disputado e mais difícil do que era o campeonato espanhol da época de Messi. Entendeu? O outro critério, o domínio que teve no seu período. O quanto o cara ali foi dominante naquele contexto e contra os caras que jogavam com e contra ele. Quando você vai ver ali que na época de Pelé você tinha o Real Madrid de Stefano, de Puskás. Os grandes goleiros do mundo eram o Lev Yashin, eram o Gordon Banks, eram
Aí você ia pra defesa, tinha Beckenbauer, tinha Bob Moore, tinha Figueroa, tinha... Cara, aí você ia pro ataque, tinha Bob Charlton, tinha Eusébio. Tipo, caralho, quando você vai olhar tipo, a quantidade de jogadores... Isso pra você não falar de jogadores ali que também eram fodas, que eram craques, que jogavam em outros times ali que não conseguiam ganhar porque a disputa era muito grande. Eram campeonatos equilibrados, que todo mundo podia ganhar. Você pega um Benfica de Eusébio que só ganhou 2 Ligas dos Campeões com aquele time. Mas porque todos eram times fortíssimos. O Milan que Pelé enfrentou na final do Mundial era um time que tinha Rivera, Cesare Maldini, e a dupla de ataque era Amarildo e Mazola, o brasileiro, o José Altafini. Caralho, um time desse bate de frente com qualquer time do mundo. Com qualquer time do mundo. O mesmo valia para a Internacional da época, pro Ajax, pro Bayern, pro Real Madrid, pro Barcelona. O ataque do Barcelona na final da Champions de 61 era Kubala, Zibor, Luis Soares, Coxis e Evaristo de Macedo. Meu irmão, que ataque do caralho é esse? Que ataque do caralho. E não ganhou. E não ganhou. Só pra você ter uma ideia do que era o nível do futebol, o tal do nível de enfrentamento que tanto falam hoje em dia. Enfim. E por último, a revolução. O nome desse cara é grande pra história. A Messi foi um cara que teve ali a era dele, que dominou na era dele. É um cara que. Mas não é um cara que estipula um marco na história do futebol. Você tem um futebol ali que. Assim como você coloca na história antes e depois de Cristo, você coloca no futebol antes e depois de Pelé. É uma coisa que Messi não chegou nem perto de ser para a história do futebol o que é Pelé. Ah, mas isso a gente só vai saber daqui a 100 anos. Cara, tu acha mesmo? Tu acha mesmo que daqui a 100 anos Messi vai ter um nome que tem Pelé? Messi vai significar o que significou Pelé pro futebol? Cara, não dá. Não dá. Enfim. Obviamente, quem é maior? O rei. Então, o voto aqui é para Pelé. Não tem. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando cada um desses critérios ali com mais calma, com mais ali, mais especificamente, mas enfim, deu para vocês entenderem aqui, né? E o resultado final foi esse, né? Gilmar no gol, Mauro e Mascherano na zaga, Daniel Alves e Dalmo nas laterais, Busquets, Xavi e Iniesta no meio campo, Pepe, Davi Villa e Pelé no ataque. Então daí um 6-5 pro Barcelona. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, falando aqui de grandes times da história. Deixem aí nos comentários se vocês concordam, discordam, se vocês querem outros times aqui que eu fale sobre. Enfim, se vocês acham que Messi é o maior jogador da história, se vocês acham que Pelé é o maior jogador da história, e o porquê, tragam argumentos de gente. Enfim, é isso, galera. Falou, até a próxima.